Olá, eu sou a Cris de Medeiros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série de lives de aquecimento para uma masterclass maravilhosa que eu estou desenhando para ajudar você a aprender, a superar, a se libertar de comportamentos limitantes que impedem você de ser melhor no trabalho, nos relacionamentos afetivos, social, familiar. Né? Essa masterclass vai acontecer no dia 19 de maio. Então, sugiro que você rasgue essa página, não coloca mais nada aí nessa página no dia 19 de maio, porque semana que vem eu prometo que eu vou trazer novas informações, novidades quentinhas durante as lives. Né? E no episódio de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, Noêmia Maria, e nós vamos falar sobre comportamentos limitantes. Tá? E lembrando que a Masterclass do dia 19 de maio, que estou preparando, ela trata disso. Aprender a se libertar de comportamentos limitantes que impedem você de ser melhor no trabalho, nas relações afetivas, sociais e familiares. Né? Então, vou já chamar aqui a Noêmia, grande Noêmia, que já está esperando por nós. Aí, Noêmia! Boa noite! Boa noite, como é que você Você me está? ouve bem? Oi? Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem, sim. Eu perguntei, você me ouve bem? Você, oi? Já foi uma resposta, né? Não, mas eu tô te ouvindo bem. Não, tá tranquilo, tá bom sim. Que legal. Então, primeiro, agradecer demais você por estar aqui, mais uma vez. Gratidão a minha por ser convidada. É É, sempre muito gratificante estar com você. que bom, saudade de você, Noêmia. Saudade enorme, Cris. Então, meu nome é Noêmia, eu tenho 47 anos, sou baiana, nascida em Nova Açores, que é uma cidadezinha bem pequenininha, mas criada em Salvador. E atualmente eu moro em Brasília. Em Brasília não, eu moro em Lusiânia, né? Que é quintal de Brasília. Quintal de Lusiânia, Goiás. Brasília, um quintal lindo, é Distrito de Goiás, tá certo. Bom, Noêmia, nós vamos falar, eu nem falei para você, né? Você nem está sabendo, vai ser surpresa. Nós vamos falar sobre comportamentos limitantes, aqueles comportamentos que atrapalham a gente, que nos limitam a avançarmos na nossa vida, seja ela qual for a área, né? E isso tendo em vista um programa, um treinamento que você fez, um treinamento de autoconhecimento, chamado A Origem. Lembra? Lembro, ou se lembra. Deixa eu perguntar, tinha alguma coisa, qualquer coisa, anything, qualquer coisa, que impedia você de entrar no treinamento? Se sim, que coisa era essa? A Cris, naquele momento da origem, já não tinha mais impedimentos, os caminhos estavam bem livres, né? Mas nós tivemos muito até chegar ali. Eu já vinha de alguns outros treinamentos, então ali eu já estava muito melhor, estava muito mais leve. Já tinha Já deixado conhecia, algumas bagagens, né? já se conhecia, Uhum, já me conhecia, né? Então estava tranquilo. E estava se você tranquilo. lembra, qual foi a coisa que mais impediu você, da primeira vez que você entrou num programa de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal? O que foi? Eu acho que o medo de me conhecer. Hum, Sabe, você se olhar, porque a gente tem um hábito de chegar no espelho, pentear cabelo, olhar roupa, mas a gente não se enxerga de verdade. A gente não para se encarar de frente e nos conhecermos. E esse era um grande impedimento. Eu acho que era um dos maiores. que bacana. O medo de se conhecer. Uhum. Esse medo é interessante porque de onde vem esse medo? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já me conheço. E talvez por medo de se conhecer, né? Emite essa frase. Né? É porque a gente tem muito aquilo, né? Ah, eu me conheço o suficiente, eu já me basto. E a gente, de verdade, a gente não se conhece, né? A gente tem uma noção bem superficial dos nossos comportamentos, do que a gente faz. E a gente não tem muito aquilo de que aquilo é no automático. E o Uhum. autoconhecimento tem isso. É como se você abrisse, não é uma porta, não é uma janela, é uma porta. Você abre essa porta e você entra. Só que você não entra pela porta, você entra pela janela, né? É tudo muito apertadinho, tudo muito limitante.
E Aham. eu era daquele tipo de, eu já sei de tudo, tá tudo certo, eu já me conheço, não, eu sei para onde eu vou, eu sei como é que eu funciono. E mal sabia eu que de nada eu sabia, eu nem sequer me conhecia. Uhum, uhum. E você percebia naquela época que tinha alguns comportamentos que não estavam funcionando, que eram limitantes? Ou não? Não, eu não Não tinha noção. percebia. Para mim era assim, era na base da porrada, sabe? Ah, tá. Uhum, Tem que fazer, a gente faz. Coloca a mão no fogo. Eu sabia que ia queimar, eu sabia que ia doer, mas não tem que colocar, a gente coloca. Mas uhum. na base da porrada mesmo. Que coisa, né? E a gente mal percebe que alguns comportamentos são limitantes, né? Que nos Uhum. impedem, nos afastam de pessoas, nos afastam de oportunidades, né? De alcançar lugares. Nos afastam da gente mesmo. Você se afasta de você. Sabe aquele você ter cuidado? Eu tinha algo comigo que era assim: se eu tenho que fazer, eu faço. Não me interessa. Regras para mim é muito importante. Regras existem para ser cumpridas. Então, se tem que fazer, a gente vai. Vou derrubar essa parede no murro. A gente ia, ficava sem a mão, sem o dedo, mas ia. Que E coisa, né? naquela época era. Eu não conseguia ter essa visão, não conseguia enxergar que era um comportamento limitante, porque eu não conhecia. Você não consegue compreender aquilo que você não conhece, né? Você não tem noção disso. Eu não tinha. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho e eu tenho muito. E começou no primeiro treinamento. Na origem, eu fui descobrir outras coisas. Sabe? Uhum. A origem tem um nome muito peculiar, que é origem. A gente precisa conhecer as nossas raízes para a gente poder florescer. Já pensou se um pé de ipê tivesse a raiz de um abacateiro? Que tragédia. E a origem foi isso. Foi eu reconhecer essas raízes, compreender e respeitar. Respeitar principalmente a minha história, os que vieram antes de mim. Sabe? E você, Cris, é incrível porque quanto mais eu agradeço, eu acho que eu agradeço pouco ainda. Porque você é um facilitador maravilhoso. Você nos permite, você nos possibilita, mesmo com todas as nossas carapaças, todas as nossas cascas, você consegue fazer com que a gente vá saindo desse casulozinho. Bem, às vezes é suave, às vezes nem tanto. Depende muito do que está do lado de cá. Você é um ótimo facilitador. Só que eu, pessoalmente, eu tive muita resistência para sair dessa casca. Sabe, a casca está aqui, eu estou toda protegida, e quando você vai para esse caminho, você se expõe, e você não obriga a gente a se expor, você nos conduz de acordo com o que a gente vai te respondendo. Isso é maravilhoso, isso não tem Gratidão, palavras. gratidão pelo feedback. E me diga, o que levou você a confiar no treinamento? Decidiu confiar. Eu vou confiar, vou me entregar. Na verdade, assim, no primeiro treinamento, eu não fui por livre e espontânea vontade, eu fui por livre e espontânea pressão. Eu trabalhava em uma empresa, tinha passado por grandes problemas, grandes perdas, e aí a empresa enviava alguns funcionários para fazer esse treinamento. E naquele ano, eu acredito que por verem o meu estado, a minha situação, eles me enviaram. E eu fui. Eu estava sendo enviada para a empresa, não tinha muito o que discutir, né? A gente vai. Mas eu fiz uma descoberta sensacional, maravilhosa. O primeiro tratamento com você eu fiz em dezembro de 2014. Nós estamos em 2000, 2014, já são 8 anos já. quase 8 anos. Faz 8 anos esse ano. E eu colho frutos daquele primeiro treinamento, acredito, até hoje. Até hoje eu colho frutos. E são frutos maravilhosos. Eu sou mãe, né? Então, nós temos. Hoje eles já são jovens adultos, mas na época eram adolescentes ainda. E lidar com essa vida, sabe, com essas pessoinhas que estavam ali. Gente, a Noêmia que ela era cruel, muito cruel. Hoje eu queria muito ter feito isso antes de tudo, porque eu acredito que eu tinha a possibilidade de ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Porque hoje eu tenho orgulho de dizer que hoje eu sou uma mãe boa, sou uma mãe. Sou mãe. Eu era Que cruel. bacana. Que bacana. Vê se você consegue lembrar. Quando você foi fazer o primeiro treinamento, você esperava alguns resultados antes de começar. Inclusive, na origem, você esperava alguns resultados antes de começar. O que você esperava? Na origem eu esperava.
É? O que você espera? Quando eu entrei na Origem, eu entrei de peito aberto. Eu já era uma pessoa muito mais flexível. Eu estava ali, eu estava, sabe, me possibilitando viver aquilo ali. Era uma vivência que eu estava me permitindo. E quando você vai com esse peito aberto, com essa vontade, com, sabe, vontade de estar ali, você colhe frutos muito melhores, são frutos muito mais selecionados. É como se você pegasse sementinhas e selecionasse para você poder pôr ali para germinar, cuidar para colher mais tarde. No primeiro treinamento eu era muito crua, eu era uma pessoa muito rígida, muito inflexível, eu era uma pessoa muito pouco sensível, principalmente comigo mesmo. Porque lá em 2014 eu tinha um pensamento, um pensamento muito limitante, que todo e qualquer sofrimento para mim era merecido. Eu merecia passar por aquilo ali, eu merecia sofrer, então por isso levar tudo na porrada. A gente vai na porrada e vai. Aquilo ali era merecedor. Quando eu entrei na viagem, a primeira vez, eu era essa pessoa. Quando eu fui fazer a origem, eu era um bambu, eu era flexível, então eu estava ali pronta para colher todos os frutos. E como quem estava me acompanhando era uma pessoa eu acho que muito cuidadosa no seu conduzir. É um facilitador maravilhoso. Então eu já tinha ferramentas, com ferramentas novas que ele estava me dando. Então, não era nem o esperar. Eu sabia, eu tinha certeza que aquele treinamento ali, ele ia ser maravilhoso. E como foi? Foi melhor do que eu imaginava, ou 1000 vezes, mas ele foi maravilhoso. Olha só. Olha só. Então, diz para mim, que resultados você obteve da viagem? Como é que foi isso? Da viagem, lá em 2014. Desculpa, da origem. Da Desculpa. origem. É. Eu tinha muitos problemas com os meus pais. Eu nunca tive muito convívio com eles. E com a minha mãe, principalmente, nós não tínhamos convívio nenhum. E eles faleceram em 2009. Em 2009, os dois faleceram. E eu parava para pensar, às vezes eu queria lembrar, sabe lembrar a fisionomia dela? E eu não tinha essa imagem. Como eu não tinha a imagem da minha mãe, e eu podia ser uma boa mãe. Você não pode ser o que você não reconhece, o que você não respeita, porque isso é ignorado. E você não pode ser bom naquilo que você não respeita, sabe? E na origem foi isso. Na origem eu tive essa possibilidade de olhar para aquelas raízes, reconhecer aquela mulher, a força que ela teve, as escolhas dela, a luta dela, e me enxergar nela. E a partir desse momento, a partir do momento que eu comecei a me enxergar naquela mulher, porque era a minha origem, não é a minha origem, eu fui me tornando mais flexível comigo, mais cuidadosa comigo. E assim, consequentemente, eu consegui ir me tornando uma mãe melhor para os meus filhos, sabe? É como se fosse um colar de bolinhas. Você não consegue colocar a terceira bolinha antes de colocar a primeira. Elas vão se encaixando. E a origem foi isso. Ela foi me dando esse regular, sabe? O regular dos reconhecimentos, de emoções. E é engraçado que a gente fez uma atividade durante a origem, que quem fez essa atividade comigo foi a Selminha. A Selminha, que eu tenho tanto carinho, tanto amor por ela. E através daquela atividade, eu consegui lembrar da minha mãe, lembrar do rosto, do cabelo, sabe? Ter essa lembrança que eu não tinha essa lembrança dela. Eu não tenho fotos dela. Então, consequentemente, a lembrança ela vai diminuindo, vai se diluindo. E a nossa falta de relação, e a relação que eu falo é contato mesmo, pelo menos visual, foi contribuindo para que isso acontecesse. E naquela atividade específica, eu consegui ver a Dona Isabel. A Dona Isabel estava ali. Eu consegui lembrar do rosto da minha mãe, lembrar dos olhos dela. Então, para eu descrever a origem, para mim é me redescobrir. Eu fui lá, eu descobri porque eu sou a Noêmia que eu sou, sabe? Isso é... Que lindo, que lindo. E hoje,
Você fez a origem quando? Ano passado? Não, 2021, 2020. 2020, final de 2020. Final de 2020. Isso. Outubro Hoje. de 2020. Ah, tá. Então, hoje, como é que você se sente tendo alcançado esses resultados? Você na rua, por exemplo. Assim, eu me sinto plena. A palavra não é feliz, porque a felicidade ela é um percurso, é uma parte do percurso. Ela não é um destino, mas a plenitude é. Sabe, parecia sempre que estava faltando alguma caixinha. Na minha vida tinha alguma caixinha que não estava no lugar certo, ou não existia. E sabe aquela sensação de falta? Você não entende o que é, mas você sabe que está faltando? Uhum, uhum. Era isso. Hoje eu tenho consciência de qual era a caixinha. E quando você tem consciência disso, quando você tira daquela escuridão e traz ela para a luz, você consegue iluminar muita coisa, Crísio. Assim, eu fiz uma cirurgia em 2019, nós fizemos em outubro, eu tinha feito a cirurgia em maio. Eu fiz uma cirurgia de coluna, uma substituição de disco. E uma das coisas que mais pegou para mim é porque era assim, eu precisava de ajuda, sabe? Eu não podia agachar, eu tinha limitação de movimentos durante o pós-operatório. Uhum. E para eu aceitar que alguém me ajudasse, aquilo era como se me tirasse o chão, me tirasse tudo. E depois da origem, depois que eu saí da origem em outubro. A origem é um final de semana. Para mim já era normal, sabe? Fazia parte. A pessoa chegar, mãe, deixa que eu pego isso para você no chão, caiu. Eu sei que eu tenho a capacidade de fazer, mas aceitar que alguém fizesse para mim, gente, antes da origem ainda era dolorido. Depois da origem tá tranquilo. E eu sei, hoje eu tenho a consciência de que essa caixinha do aceitar ajuda, não é nem pedir ajuda, porque eu pedir ajuda a gente ainda está em processo. Mas o aceitar ajuda, ela chegou a um lugar. E eu acho que tinha muito a ver com aquela recusa da minha mãe, de reconhecer ela como parte de mim. Porque eu sou parte dela. Eu tenho metade do que eu sou é dela. E a outra metade do meu papai. Então, assim, essa caixinha faltava. Eu aceitar que alguém fizesse alguma coisa por mim. Porque eu não sei não era consciente, mas dentro de mim, de algum modo, se a minha mãe não fazia, por que outra pessoa iria fazer? E essa caixinha, ela ajustou. É como se fosse duas pecinhas de encaixe. E ela juntou. Que coisa maravilhosa. Perfeitamente, perfeitamente. E se eu puder acrescentar, quando você faz isso, aceitar ajuda, você aceita mais do que ajuda. Você aceita uma demonstração de amor e carinho do outro por você. E aí você se permite ser amada pelo outro. Isso é fantástico. Quando você se permite ser ajudada, né? Porque antes você não permitia e o outro também não podia demonstrar amor, porque o serviço, o ajudar, é uma demonstração de amor, né? É isso. Que legal. Que lindo. Me diga o seguinte, em qual aspecto da vida a origem mais impactou? Sim, o trabalho, nas relações, na família, social? A Cris, eu não tenho uma que ela tenha impactado mais. Eu acho que, como eu já via de alguns treinamentos, né? Trabalho, família, amigos, a gente já vinha ajustando. Eu já vinha no treinamento desde 2014 com você. Nós fizemos uma sequência muito grande deles. Tá faltando um ainda. Estamos no próximo, né? Então, assim, tsunami? já não tinha mais. O tsunami. Já não tinha mais aquilo que impactasse tanto, porque já estava tudo bem lapidadinho. Sabe? Estava tudo bem lapidadinho. Então, a origem ela acrescentou muito. E ela acrescentou muito em tudo. E eu me priorizar, em eu entender, compreender que as pessoas têm o direito à liberdade de demonstrar amor por mim, sem me tornar menor, sem me tornar incapaz,
sem de algum modo me diminuir, sabe? A origem, ela veio, foi como, sabe aquela massa que a gente passa na parede antes da pintura? Ah, massa corrida. Isso, aquela massa que permite que a pintura fique perfeita. Que às vezes a gente tira alguns defeitos também, né? Aham, Mas é isso. aham. A origem foi isso, porque a gente já vinha lá de trás de consertar a parede que estava torta, de arrumar o piso. E a gente veio devagarzinho. Você presenciou muito disso, do que eu passei durante esses treinamentos. Então, a origem, ela veio como essa massa fina, que veio lapidando, veio organizando, e a gente passa a tinta depois. Que fica lindo, maravilhoso. O Fica que lindo. mais mudou na sua vida com o treinamento à viagem? Que é um treinamento que leva a gente a aprender a superar comportamentos limitantes e torna a gente melhor, né? Na Uhum. vida de trabalho, de relacionamentos afetivos, social, familiar, né? O que mais mudou em você? A flexibilidade, Cris. E a flexibilidade, ela não impacta só em um lugar. Eu sou professora de anos iniciais. Pega lá do berçário até o quinto ano. E eu já tive problemas em sala de aula de pais chegar e pedir para trocar de classe, porque eu era uma pessoa muito, mas muito rígida. Sabe assim, as pessoas nem me conheciam, mas tinha pais que não, eu não quero meu filho com essa professora. Como eu era uma pessoa muito, eu acho que muito, eles não me davam o direito nem de mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha, como é que eu falo? O meu manejar, sabe? Eles nem se davam esse trabalho. E a viagem me deu isso, essa flexibilidade de eu poder rir e não parecer, ou não me preocupar em parecer boba, em poder brincar, em poder, sabe, ser flexível. Eu era inflexível, inclusive, com os meus filhos. Eu tratava eles como adultos e eles eram bebês, eram pequenos. Então, o que mais impactou foi isso, foi a flexibilidade. A partir do momento que você tem flexibilidade, todo o resto funciona. Para você ter noção do quanto eu era inflexível, que eu fiz uma cirurgia de coluna aos 47 anos, 46 anos, 5 anos, Nova, 45 nova. anos. Pois é, pensa, como é que uma pessoa com essa idade precisa substituir um disco da coluna, gente? Tem que ser muito inflexível. Se ele quebrou, por quê? Não flexiona, como é que faz? Que coisa. Olha só. É E isso mesmo. a origem cumpriu uma promessa de transformação para você? Vou, muito. É? Você ficou satisfeita? Eu acho que falar em satisfação é algo muito complicado, porque é algo muito pessoal, sabe? Para mim, cada treinamento ele teve uma agregação diferente. Quando eu falei que a origem é aquela massa que a gente passa antes da tinta, que ela me deu um acabamento mais, ela me deixou mais linearzinha. A palavra aprender a amar. Tem um mandamento na Bíblia que eu acho ele lindo, que é ame ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Mas que amor eu vou dar para esse próximo? Qual é o amor que eu estou dando para mim, que eu estou direcionando para mim? E a origem me mostrou isso. Aprender que amor é esse, sabe? Eu olhar para ele e eu ver que eu posso amar melhor do que eu amo. E isso não é errado, isso não é me diminuir. A origem teve esse papel na minha vida. A satisfação é algo, acho que só satisfação é algo muito passageiro. E os treinamentos, eles não passam. Eles Uhum. não passam. Se você souber trabalhar, se você se permitir trabalhar, porque você precisa se permitir. Não adianta você, que é foi o meu facilitador, querer que eu faça algo que eu não quero. E os treinamentos, eles têm isso. Não é algo que você colhe só ali no treinamento. Porque o tempo é um tempo muito pequenininho. Você tem que se permitir e ir se monitorando para você conseguir colher isso durante a sua vida inteira. Eu colho frutos
do primeiro dia que eu entrei naquela viagem em 2014. Que eu sei a data, eu entrei dia 9 de dezembro de 2014. Impactante. Para você ver. Então, cá eu fiz o treinamento à viagem, aí eu fiz o Dínamo, eu fiz o Spartans, eu fiz o Hellenius, eu voltei, fiz a viagem de novo, fiz o Avatar, e a viagem eu fiz algumas vezes porque eu fiz como equipe. Então, cada vez que eu ia para aquele treinamento, eu tinha novos aprendizados. E com esses novos aprendizados, eu tinha novas ferramentas disponíveis. É algo que você não faz e fica lá. É algo que você faz e que caminha com você, vem caminhando com você. E você vai colhendo esses frutos, mas você precisa querer. E eu queria muito. A primeira, eu fui. Já fiz o primeiro passo, que era me permitir ir. Eu podia ter dito eu não vou, mas eu fui. E permaneci lá durante todo o treinamento. Eu trabalhei com o que eu tinha. E o que eu tinha naquele momento era tudo que eu podia usar. Eu não tinha como querer mais, porque era aquilo que eu tinha. No outro, eu já tinha um pouquinho mais. E a gente foi caminhando. Nós fomos caminhando. Você foi me apresentando novas ferramentas. Eu fui me permitindo usar essas ferramentas. E fui agregando coisas novas. Ah, fiz PNL também, né? Claro, Fiz PNL com você também. claro. Tá vendo? Então, assim, os treinamentos não tem como eu falar só da origem, porque a origem não foi, para mim, não foi a origem de tudo, mas foi a busca da minha origem, Uhum, sabe? uhum. E eu venho colhendo frutos até hoje. Eu colho cada dia. Agora eu tô morando sozinha, porque os meus filhos estão fazendo faculdade fora, e eles vieram, ficaram quase 2 anos durante a pandemia, voltaram, chegou a hora de voltar, e eu tô aqui, eu tô só. E estar só é muito bom. Eu olhar para aquela atitude deles e porque a parte, nós não somos a mesma coisa, nós somos indivíduos distintos. É importante. E eu respeitar o meu tempo também, o meu tempo de sofrimento, o meu tempo de levar no aeroporto e sair de lá chorando, sabe? Deixar no aeroporto e sentir aquela dor e me permitir chorar. Isso não é defeito, e isso eu aprendi nos treinamentos. A origem, ela foi me dando isso. Poxa, por que eu não consigo chorar? Por que eu não me permito chorar? Porque é algo que faz parte da gente, tá comigo. Então, assim, os treinamentos, cada um teve um peso muito importante para mim, a crise. A origem, ela veio e ela fez assim, não, vamos passar uma massinha aqui, porque a gente ainda tem alguma coisa a reparar. Então, assim, eu sou grata a cada um, eu tenho um cuidado e um carinho por cada um deles, sabe? Que lindo. O que você destacaria de mais positivo no treinamento à origem? O você se reconhecer. Porque a palavra é Uhum. isso, é reconhecimento. Você não é se você não sabe de onde você vem. Você não sabe, por mais que você, não, minha vida tá ótima, eu sei fazer. Não, você não se conhece de fato se você não aceita as suas origens. Pelo menos para mim era isso, eu não aceitava as minhas origens. Alguém me dizer que eu parecia com a minha mãe era uma ofensa. Gente, como é que pode ser ofensivo se aquela mulher me gestou durante tanto tempo? Se aquela mulher me colocou no mundo, se ela me deu o maior presente que é a vida, como eu não podia aceitar ela? Como aquilo podia ser ofensivo para mim? E na origem, a origem trabalha muito isso, né? Da essência. Irmãos, porque por mais que eles sejam só irmãos por parte de mãe, eles são partes de mim, eu tenho um deles e eles têm um pouquinho de mim. Então, o que mais pesou para mim na origem foi isso, sabe? Eu me reconhecer lá. É engraçado que eu falava que era os filhos da minha mãe. Eu tinha muito isso. Os filhos da minha mãe. Eles nunca não eram meus irmãos. Eles eram os filhos da minha mãe. E a origem me permitiu isso. Poxa, não tem por que você renegar. Vocês vieram da mesma terra. Vocês vieram da mesma forma. Isso não vai acabar assim. Vocês vão morrer e vocês vão continuar sendo irmãos. E me permitir... Não sei bem se é permitir a palavra, Crísio.
mas é me ver neles, sabe? Reconhecer, né? É isso. Me sentir pertencente. A palavra é essa, pertencimento. A origem me permitiu pertencimento, pertencer àquelas pessoas. Você se excluía da família, né? Ou eu me excluía, ou eu excluía eles, né? Mas de algum modo é como se nós não pertencêssemos uns aos outros. E a origem me fez isso. Me tornou pertencente. E aí faz sentido a primeira metáfora que você usou no começo do nosso bate-papo, que foi como uma macieira pode querer ter uma raiz de abacate. Então, né? É isso. Eu era a macieira e a raiz era de abacate. Não tinha como frutificar nada, gente. Era um absurdo. Que coisa. Noêmia, você tem alguma sugestão de melhoria para a próxima turma que vai acontecer? Sugestão de melhoria para eles ou para o treinamento? Para o treinamento. A Cris, se eu te disser que tem sugestão de melhoria, eu estou mentindo. Primeiro, porque tudo que você me ofereceu, tudo que eu conheço dali, ele é o essencial, é o suficiente. É o suficiente para que cada um trilhe o seu caminho. Agora, se eu tiver que dar um conselho para aqueles que estão indo, assim, limpe o seu coração, se permita. Não vá cheio de conceitos, de preconceitos, de diplomas, de certificados. Vá como indivíduo, sabe? Se desnude e vá. E lá você se permite, porque eu lembro da primeira vez que teve uma atividade que eu me olhei, sabe? Eu me olhei de verdade. Até aquele momento eu nunca tinha me olhado. E a origem é isso, é você se permitir se olhar com o cuidado necessário para que você possa caminhar. Porque as ferramentas essenciais para que isso aconteça, a equipe que está lá, e eu conheço a equipe, elas te fornecem. Mas elas não podem te obrigar. Não tem como obrigar. Você não tem como obrigar o outro a beber água. Você pode oferecer. Ó, essa aqui é mais geladinha, essa aqui é menos geladinha, essa daqui tem gás, essa daqui tem limão. Mas é o indivíduo que precisa se permitir provar aquela água. Sabe? Eu não sei, assim, eu tenho muita dificuldade em explicar. A minha psicóloga, ela me diz que eu sou cheia de metáforas. Mas eu compreendo a vida como metáforas. Então, eu não sei se as pessoas conseguem me compreender. Mas é isso, eu acho que é isso. É você tirar suas roupas velhas, sabe aquelas roupas que a gente está cansada de usar o tempo todo, e dizer assim, eu vou me permitir. E lá você se permitir participar das atividades, querer estar ali, é muito importante você querer estar ali. Porque não adianta você estar lá e a cabeça está em outro lugar, sabe? Ah, eu tô aqui, tô no celular, eu tô aqui, tô pensando no Joãozinho que ficou lá fora. Não, vem para cá, para esse salão, vem para cá, para esse lugar, para esse aqui e agora. Vamos viver isso aqui, é viver mesmo, é vivenciar isso aqui. E quando eu sair daqui, eu vejo o que eu faço com o Joãozinho, sabe? Eu acho que é muito querer estar ali e se permitir. Os treinamentos, não só a origem, eu acho que todos. É importante você querer estar ali, se permitir estar ali. Eu sou muito grata por todas as ferramentas que você me apresentou. E vocês me apresentaram ferramentas essenciais para a minha vida, para as minhas escolhas, para eu saber lidar com a minha solitude. Eu consegui ser uma boa companhia para mim, assim como me permitir ser uma boa companhia para outra pessoa. Eu não vejo nada que a gente possa mudar ali. Eu acho que é mais a pessoa se permitir estar, porque vocês fazem um trabalho sensacional. E as ferramentas que vocês nos apresentam, elas por si só já são suficientes. Isso significa que você indicaria o treinamento à origem para alguém? Ou para todo mundo. Tá aí Mesmo? uma coisa. Eu acho que deveria vir no pacote econômico do governo. Treinamento de autodesenvolvimento para os indivíduos, porque todo mundo precisa, até os psicólogos. Até os psicólogos. Até os Exatamente. psicólogos. Seria maravilhoso. Você se olha e eu acho que você
ter cuidado com você é a forma que você consegue ter cuidado com o outro, sabe? Olhar, você se olha com carinho para poder olhar para o outro com carinho também. Porque nem sempre o que é carinhoso para a gente é carinhoso para o outro indivíduo. Quando você começa a se olhar, você começa a prestar atenção nos limites que existem. E eu acho que é isso, é muito isso. Bacana, bacana. Agradeço demais a sua amizade, seu amor, seu feedback, sua sinceridade, seu carinho. E vou deixar você para agradecer a turma que está presente aqui, ou menos os que estavam. Olha, teve a Silvana que escreveu: Noêmia, você é uma linda, generosa, protetora. Obrigado pelo carinho com a nossa pequena Maria Flor. Amamos-lhes. A Flor é um amor de... Sabe assim, eu passei um período em que a Silvana teve um papel muito vida. Ela é uma pessoa muito importante para mim, mas naquele momento que o meu ninho estava vazio, ela me trouxe um passarinho para aquecer o meu ninho, sabe? E esse passarinho é isso. É a Florzinha. Sua neta. Isso. O que eu posso falar para as pessoas que estão aí? Eu sou muito grata por elas existirem, sabe? Sou muito grata mesmo por cada uma delas. E aí é um conselho, apesar de o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas eu sugiro que se permitam conhecer a origem. Eu sugiro que permitam conhecer os outros treinamentos, porque nós temos treinamentos maravilhosos. E eu posso dizer, porque eu conheço esses treinamentos, eu fiz eles. Aliás, está faltando um, que nós vamos fazer agora. E eu tenho certeza que também será maravilhoso. E é isso, eu desejo muita saúde, paz. O que a gente não tem, a gente consegue. Com o que a gente tem, a gente consegue chegar em algum lugar também. É isso mesmo. E tudo isso faz com que a gente aprenda a superar comportamentos limitantes, né? Como você falou, a inflexibilidade, né? Que judiou tanto de você no corpo físico, inclusive, né? E foi um aprendizado. Permitir receber ajuda, e você recebeu amor, tantas coisas que você foi adquirindo com a possibilidade de mudança de comportamentos, né? E tudo isso para dizer assim que existe um jeito errado de mudar esses comportamentos. E um dos jeitos errados de mudar comportamentos limitantes é dizer assim: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Isso é um jeito errado de consertar comportamentos limitantes. Outro jeito errado é assim: quem me ama, que me ame assim como eu sou. Né? Outro jeito errado de dizer assim: olha, tem quem me ame e quem me odeie, esse sou eu. Outro jeito errado é dizer: olha, eu vou buscar na internet aí meditação e qualquer coisa e vai dar certo. Né? Ou burro velho não aprende mais nada. Também é um jeito errado. Nossa! Cachorro velho não aprende truque novo. Pois é, como pode? Cachorro velho não aprende truque novo. Eu tenho uma de 14 anos aqui, e que aprende cada truque que você precisa ver. E desse jeito. Então, nós temos alguns jeitos errados de empreender ou de resolver as mudanças dos comportamentos limitantes. Um é que o mundo mude. Olha, mudem vocês porque eu sou assim. Mudem os outros porque eu sou assim. Vou na igreja pedir que o meu marido mude. Não é só o marido, eu tenho que mudar também, né? Então, esses são os passos, né? E um dos caminhos que você disse são terapia, treinamentos, né? Leituras, mas eu indico fortemente a origem. Eu indico fortemente a origem. Não é? Que a gente vai na origem... A gente vai na origem dos nossos comportamentos limitantes e a gente consegue ressignificá-los. E assim a gente se abre para uma vida nova, para relacionamentos afetivos, para relacionamentos familiares melhores. Como você disse, eu passei a pertencer à família. Eu trouxe a família para mim e eu entrei na família. Né? Eu tenho irmãos. Antes eles eram os filhos da minha mãe. Hoje eu tenho irmãos. Né? Olha só, coisa linda. Né?
Então, esse é o nosso treinamento à origem. No dia 19/5, 19 de maio, eu vou fazer uma masterclass, ensinando tudo sobre como aprender a superar comportamentos limitantes e ser melhor no trabalho, nos relacionamentos afetivos, familiares e social. Então, convido você. É 100% gratuito, 100% online, vai ser numa quinta-feira às 20h30, dia 19 de maio. Você está convidado. Obrigado. Gratidão desde já. Você sabe Convide que seus amigos. eu sou uma pessoa que, assim, tem um treinamento, a Cris está oferecendo um treinamento, eu não ando nem procurando saber qual é o treinamento, eu ando procurando saber qual é o dia para eu poder estar lá. E eu vou convidar os amigos, sim, os inimigos também. Se é que eu tenho algum, eu acho que eu não tenho, mas eu convido a todos. Principalmente. Gratidão, viu, Noêmia, pelo seu amor, pelo seu carinho. Um beijo grande, nosso para você. Fique com Deus. E a vocês que nos acompanharam, fiquem com Deus também. Um beijo, Noêmia. Tchau, tchau. Saudades de você, muitas. Eu também.